Fala pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Vamos gravar uma aula de legislação aplicada ao MPU, resolução de questões. Vou deixar livre no YouTube, inclusive, essa aula, então compartilhe o vídeo para geral aí, tá? Deixa aí nos comentários se gosta, né, das aulas de resolução de questões, né? Porque ao mesmo tempo que eu gosto de resolver essas questões com vocês, pessoal, é bom pra gente aprender o conteúdo também, né? Então eu gosto muito, eu estudei muito resolvendo questões. Eu gosto de professor que faz aula de resolução de questões. E é uma dica que eu dou para vocês, não fiquem só na parte teórica, na parte, né, de aprender a matéria, né? Resolução de questões é muito bom também para você aprender, né, sobre a matéria, tá? Então fique aí, pessoal, com resolução de questões. Vocês sabem que a resolução de questões é uma parte muito fundamental, né, para você aprender e absorver o conteúdo estudado, tá? Então está aqui nosso curso de legislação aplicada ao MPU, já está pronto praticamente, pessoal, o módulo 2, tá? O módulo 1 já está todo pronto, a gente traça todo o perfil constitucional do Ministério Público da União, totalmente focado no edital de 2013 e 2018, pessoal. Eu peguei tópico a tópico do edital e fui fazer as aulas em cima do edital. E ali fui complementando no que eu achei interessante trazer para vocês. Então a gente já fechou no módulo 1 todo o perfil constitucional do Ministério Público. No módulo 2 a gente está falando do Conselho Nacional do Ministério Público, composição e competências, tá? Então o módulo 1 a gente pega do artigo 127 até o artigo 130, o módulo 2 o artigo 130, mais o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público e outros materiais ali que eu trago para vocês, expertises, experiências que eu vivenciei enquanto eu era diretor executivo do nosso sindicato, dos 5 anos que eu passei em Brasília, vivenciando, né, toda essa experiência que eu trago para vocês no curso de legislação aplicada ao MPU. E o módulo 3 é o módulo que vai ser um pouco mais chatinho, mas eu vou me esforçar ao máximo para deixar ele mais tranquilo para a gente, que a gente vai estudar aí a legislação aplicada ao MPU, né, a lei orgânica do MPU, a lei 75, a lei complementar, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, tá? Então vamos aqui, pessoal, para nossa primeira questão, sem mais delongas, né? Eu quero ver se esse vídeo fica curtinho, tá, pessoal? Uma questão do Sebracesp que caiu para delegado de polícia. Eu separei 5 questões, ao invés de certo ou errado, ABCDE, porque vai ser o módulo, né, do AFGV, né? É ABCDE, não é certo ou errado enquanto o CESP, né? O CESP também aplica o método ABCDE, né? Não só o certo e errado. E eu reservei questões aí no módulo ABCDE, que é pra gente aí se acostumando com esse tipo de questões. Então, fuçando bem, você acha questões não da FGV, que nunca fez concurso do MPU, né? Mas você acha outras questões aí relacionadas ao Ministério Público da União, que acabam sendo cobradas ali na parte de funções essenciais da justiça dentro de direito constitucional. Então, por mais que a FGV não tenha realizado aí num concurso do Ministério Público da União, a gente acha questões no módulo FGV aí, tá? Ó, no que diz respeito ao Ministério Público, assinala a opção correta. Como órgão essencial à função jurisdicional, o Ministério Público deve intervir em todos os processos judiciais. Olha o todos aqui, pessoal. Lembra que a gente acende a luz do Chapolin Colorado aqui, a anteninha do Chapolin Colorado, quando tem essa palavrinha em questões de provas, tá? Eu vou deixar essa questão reservada, tá, pessoal? Vou deixar ela reservada aqui, colocar um asterisco, para a gente discutir ela. A defesa do regime democrático por parte do Ministério Público compreende, olha só, pessoal, outra palavrinha perigosa, o apenas. Quando tiver todos, apenas acenda a sua anteninha do Chapolin Colorado, tá? Então, compreende apenas a atuação no órgão, do órgão no processo eleitoral. E aí, pessoal, é só isso que se restringe ao Ministério Público a defesa do regime democrático? Óbvio que não, né, pessoal? Que questão absurda, né? O Ministério Público, ele atinge ali, ele atua em todas as áreas, né, do Estado Democrático de Direito, atua no direito do trabalho, preservando o direito coletivo, direitos difusos, atua no direito ambiental, atua no direito penal, atua no direito do cidadão, né, no direito do consumidor, atua no direito da criança e do adolescente, lá com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no direito do idoso, com o Estatuto do Idoso, no direito da pessoa com deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a atuação do Ministério Público na defesa do regime democrático, ela não se restringe, né, a simplesmente a atuação no processo eleitoral. A defesa da democracia, ela vai muito além do que essa atuação no processo eleitoral. Ele atua como fiscal da lei lá, da lei das eleições, né? Quem faz esse papel? A gente aprendeu isso no curso de legislação aplicada ao MPU, do MP eleitoral.
é o MPF, é o ramo MPF, tá? A gente já estudou isso, temos uma aula específica falando do Ministério Público Eleitoral lá no módulo 1 de legislação, do curso de legislação aplicada ao MPU, tá? Então, questão B tá errada, tá, pessoal? Tá errada. A atuação do Ministério Público na defesa do regime democrático não se restringe apenas à sua atuação no processo eleitoral, muito pelo contrário, né? Viu que a palavra apenas ali restringiu demais, tá? O princípio da indivisibilidade é o que fundamenta a possibilidade de substituição dos membros do Ministério Público um pelos outros nos processos. Vou deixar aqui em asterisco, tá? Parece que é a nossa questão correta, tá? Os membros do Ministério Público são regidos pelo regime estatutário dos servidores públicos em geral. E aí, pessoal? 8.112/90 se aplica aos membros do Ministério Público, não é a 7593, não? A lei complementar? É isso, pessoal, que essa questão quer que a gente caia? Quer dizer que os membros do Ministério Público que se tornam membros da instituição têm vitaliciedade como garantia, têm irredutibilidade de subsídios como garantia, tem a questão da inamovibilidade, que pese ela não ser uma garantia absoluta, mas tem a garantia da inamovibilidade, só podendo ser removidos no caso de interesse público, né, e com autorização do conselho, do respectivo órgão, do conselho superior do respectivo órgão. Então, um membro que tem todas essas garantias previstas no texto constitucional, lá no artigo 129, parágrafo 5º, inciso 1º do artigo 129 da Constituição, os membros que estão submetidos ao mesmo regime jurídico da 8.112 que demais servidores, como o mesmo regime jurídico que eu estou submetido, e você quer estar submetido? Óbvio que não, pessoal, não caiam numa baboseira dessa, né? Isso aqui é questão dada, né? Questão dada, questãozinha errada essa alternativa, tá? Em casos excepcionais, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, um juiz pode designar membro do Ministério Público ad hoc para atuar em processo. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Um juiz vai interferir na independência funcional do Ministério Público, nem o Procurador-Geral da República, né, interfere na independência funcional do membro. Quanto mais o juiz indicar um procurador ad hoc, nem o Procurador-Geral da República pode fazer isso, nem o Procurador-Geral de Justiça pode fazer isso, quanto mais um juiz. Isso aqui também é questão absurda, pessoal, absurda. Então a gente ficou entre a questão A e a questão C, tá? Vamos voltar para a questão A aqui, pessoal. Como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, o Ministério Público deve intervir em todos. O problema dessa questão aqui, pessoal, é esse todos. Ao passo que o apenas restringe demais, o todos abrange demais, né? O todos abrange demais, tá? Abrange demais o conceito, tá? Então não, pessoal, não. Questãozinha errada também. O Ministério Público não deve intervir em todos os processos judiciais. Tem processos que discutem meras coisas patrimoniais, coisas individuais. Lembre, o Ministério Público só atua nos interesses individuais indisponíveis, interesses coletivos, em defesa do regime democrático e sociais, nos interesses, né, das comunidades, né, em coletivo de comunidades dos indígenas, nos interesses ali da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, pessoal, ele não atua em todos os processos. Existem muitos processos envolvendo aí a justiça brasileira, tramitando na justiça brasileira, que o Ministério Público não tem interesse nenhum em atuar, porque não envolve interesses individuais indisponíveis, não envolve interesse público. Então, às vezes, o juiz, por desencargo de consciência, manda o processo para o Ministério Público. Sabe o que o procurador faz? Carimba, não tem interesse público. Carimba, não tem interesse público. Carimba, não tem interesse público. Por quê? Porque não tem interesse de o MPU, não tem interesse do Ministério Público tutelar aquele direito. É interesse, é uma relação aí meramente privada, tá? Então o Ministério Público atua, sim, em diversos processos na esfera judicial, mas não em todos, tá? Então, a questão risinha correta realmente seria a letra C, né? O princípio da indivisibilidade é o que fundamenta a possibilidade de substituição de membros do Ministério Público um pelos outros. Lembra dos princípios, pessoal? Previsto no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, tá? Tá lá no 127, né? Artigo 127, primeiro, né? O primeiro, tá? É lá que tá, né, os princípios, aqueles que a instituição, que eu e você temos princípios, a gente não abre mão, mas nós somos seres humanos, às vezes a gente conflita um princípio com o outro, a gente acaba abrindo mão, ou cedendo a um princípio em nome de outro, né, mas pro Ministério Público, pra instituição MP,
não há, né, a questão da abertura dos princípios. E quais são os princípios, pessoais? Vocês lembram? Vamos recapitular aqui quais são os princípios? Deixa eu apagar aqui a telinha para vocês, para a gente recapitular aqui nessa tela quais são os princípios do MPU, do Ministério Público previsto lá na Constituição, né? Então vou repetir aqui, onde estão previstos os princípios do MP? O artigo 127, tá? Parágrafo 1º. Então, quais são os princípios lá previstos, pessoal? Primeiro, a independência funcional. Independência funcional. E aí, pessoal, independência funcional. Segundo, qual é o segundo princípio? Indivisibilidade, que é o princípio que a questão cobrou. A indivisibilidade, que é o que a Constituição cobrou. No nome desse princípio, os membros, né, o princípio da indivisibilidade, foi o que a questão cobrou aqui, ó, tá vendo? Os membros podem se autossubstituir nos processos sem prejuízo nenhum. Até porque, pessoal, um membro do Ministério Público, quando ele está atuando num determinado processo, quem atua é o Ministério Público como um todo. Então, o princípio da indivisibilidade é isso. Um membro sai de férias, o outro o substitui sem prejuízo nenhum na questão aí da atuação processual. Um membro pode ser exonerado, pode pedir, né, exoneração e ir embora. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, quando pediu exoneração para disputar cargo político, quem assumiu os processos dele? Outro procurador que assumiu o ofício dele, não teve prejuízo nenhum para os processos que estavam no gabinete dele. Então esse é o princípio da indivisibilidade. E o princípio terceiro, né, é o da unicidade, né? Unicidade, que o MP é um órgão uno, né, sobre a chefia de um único procurador-geral, né? Uno sobre a chefia de um único procurador-geral. Então, esses são os princípios previstos no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição. Vamos para a questão de número 2, pessoal. Instituto AOCP Promotor de Justiça. Olha o nível das questões que nós estamos resolvendo, pessoal. A primeira foi para delegado de polícia, a segunda para promotor de justiça. Então, com o Adriel Gael, você vai sair gabaritado e eu vou receber tua mensagem falando que você acertou muitas questões porque estudou comigo. Vamos lá, pessoal. O Ministério Público é instituição permanente, correto, essencial à função jurisdicional do Estado, correto, incumbindo-lhe, dentre outras, a defesa. Pessoal, artigo 127 da Constituição, né? Artigo 127, aqui essa questão ela foi elaborada, né, no caput do artigo 127 da Constituição Federal, tá? Vamos lá. A defesa, tá? Vamos pegar aqui, a defesa ele quer complementar, ó, da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses públicos primário e secundário. Você viu isso em algum lugar, que o Ministério Público defende o interesse primário e secundário? Não, pessoal. É os interesses sociais, indisponíveis, individuais e indisponíveis. Não existe esse interesse secundário aqui, tá, pessoal? Não existe esse interesse secundário, tá? Então, são os interesses sociais, individuais e indisponíveis. Então, questão errada. Questão B, da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e disponíveis. Achamos a questão, né, pessoal? É o artigo, né, o caput do artigo 127. C, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais de qualquer natureza. Não, pessoal, não é de qualquer natureza, tá? É da natureza ali, né, individuais e disponível, não na natureza que envolva o patrimônio público, a ordem social, o regime democrático, a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, né, o patrimônio histórico. Então, são defesas, né, dos interesses coletivos, dos interesses homogêneos. Não tem, né, esses interesses de qualquer natureza, não é, tá muito abrangente, interesse de qualquer natureza. Do regime democrático e do interesse público, né, o interesse público primário e secundário, o mesmo erro da primeira aqui, né, pessoal? Então, questão correta, a questão aí, a letra B, tá? Próxima questão, pessoal, analista regulador 2023, analista de direito, ele quer a opção correta. Relativamente ao Ministério Público, assinale a opção correta. Na atividade fim da instituição, os membros do Ministério Público não se sujeitam à interferência de outras entidades, correta. Mesmo do Procurador-Geral da República, ou o chefe da instituição. Tá, pessoal? Dividam as questões, pessoal, assim, leiam por parte, tá? Que é para vocês entenderem. Eu gosto de dividir por parte nas vírgulas aqui, porque cada partezinha é uma informação. Nos locais onde a União não... Eu vou deixar essa aqui em stand-by, tá, pessoal? No local onde a União não possui órgão de representação, essa função cabe excepcionalmente ao Ministério Público? Não, pessoal.
É previsão constitucional. O Ministério Público não pode atuar em defesa de outros órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Seja ela da União, não pode atuar em defesa de órgãos públicos, pessoal. Né? Quem faz essa defesa, né, é a AGU, né? É a AGU, a Advocacia Geral da União, não o Ministério Público, né? Não o Ministério Público, a AGU que é encarregada de defender ali, né, a União, não é o Ministério Público. Então há vedação, a prestação de consultoria por parte do Ministério Público e a prestação de atividade jurídica a qualquer órgão da administração direta, indireta, tá? Então questãozinha errada, tá? Errada. Tá? Mesmo após a aposentadoria, um membro inativo do Ministério Público não pode exercer atividade política. Olha que questãozinha sapeca. Vou deixar isso em stand-by, pessoal. Em virtude do princípio da unidade, tá? Ou seja, qual é o princípio da unidade, pessoal? O princípio que o Ministério Público é uno, é um só, né? Coordenado ali, administrado sobre a chefia de um único procurador-geral. Todos os ramos do Ministério Público, olha, tá falando de ramos, tá? Todos os ramos do Ministério Público consideram-se um só órgão, tá? Sob a chefia do Procurador-Geral da República. Olha, pessoal, que sacanagem que ele fez aqui nessa questão. Porque a gente sabe que o princípio da unidade é justamente isso. O Ministério Público funciona de uma forma una, né, sobre a chefia de um único Procurador-Geral da República. Mas ele está falando aqui do MPU, pessoal, olha só, ele está falando dos ramos, tá? Ele está falando dos ramos. E quais são os ramos do MPU? Quais são os ramos do MPU, Adriel? O MPU, aí sim, né, tem o PGR como chefe, tem o princípio da unicidade, né, da unicidade, e os ramos são MPF, MPT, MPM e MPDFT, né? Cada ramo desse tem o seu próprio chefe, né, pessoal? Aqui é o próprio PGR, aqui é o PGT, aqui é o PGGJM e aqui é o PGJ. Então, todos os ramos do Ministério Público consideram-se um só órgão sob a chefia de um mesmo procurador-geral? Não, pessoal. Cada ramo do MPU tem o seu próprio chefe. E o MPU, sim, o Ministério Público tem o princípio da unicidade, que ele é gerido ali por um único procurador-geral. Então, o que deixa essa questão errada é justamente isso, ele dizer que todos os ramos do MPU, né, do Ministério Público, consideram-se um só órgão, né? E não é. Cada ramo é um ramo específico e o órgão como todo é o MPU, tá? Ó, em virtude da garantia da inamovibilidade, em nenhum caso um membro do Ministério Público pode ser transferido da sua alocação contra a sua vontade. É absoluto, pessoal, essa garantia? É absoluta essa garantia? Não é absoluta, pessoal, não é absoluta. Lembre-se que no interesse público, em caso de interesse público, tá? Interesse público, ele pode ser removido, tá? Contra a sua vontade, que pese isso hoje, né, pessoal? É mais tranquilo, é conversado, não é a FOSPES, né? Não é ao querer da administração assim, né? Tem que passar lá, obviamente, pelo conselho do ramo, né, que vai, né, remover o procurador de ofício, né? Mas suponhamos, por exemplo, isso acontece hoje com a questão do teletrabalho, né, pessoal? O Procurador-Geral da República pode lotar o procurador naquela unidade que está faltando procurador e deixar ele, né, em teletrabalho, só indo a cada 15 dias ou 2 vezes no mês lá na unidade, né? Ele faz tudo remoto, audiências, etc e tal, coordena tudo de fora. Isso acontece hoje, né? Então, assim, é isso. Então vamos voltar aqui, tá, pessoal? Mesmo após a aposentadoria, o membro inativo do Ministério Público não pode exercer a atividade política? Pode, tá, pessoal? Pode, eles podem. Após a aposentadoria, eles podem exercerem. Tanto eles quando se aposentam e os que entraram antes da Constituição, né? Que optaram pelo regime anterior, né? Antes da Constituição Federal, de 88, tá? Eles podem exercer atividade política após a aposentadoria e os que entraram antes também podem, tá? Da Constituição. Realmente, pessoal, a nossa alternativa correta é a alternativa A, tá? Na atividade fim, né? Na atividade fim, não na meio, tá? Os membros do Ministério Público não se sujeitam à interferência de outras entidades, nem do chefe da instituição, né? Só as leis, a Constituição e a sua própria consciência, né? Eles estão submetidos, tá? Então é o princípio, né? Aí da independência funcional do membro, né? O princípio da independência funcional do Ministério Público que se aplica ao membro. O seu membro tem independência funcional para agir e atuar sem estar subordinado a quem quer que seja, tá? Então, a alternativa certa seria a letra A. Vamos lá, então, para a questão aqui
que caiu para promotor de justiça. Essa questão é um pouquinho mais difícil, tá, pessoal? A independência funcional vai tratar de independência funcional, dos princípios, tá? Lá do artigo 127 da Constituição, parágrafo 1º, tá? A independência funcional previsto lá no artigo 127 primeiro da Constituição institui garantias em 3 graus do Ministério Público, né? Garantia em 3 graus, na medida em que tutela a sociedade, a instituição, o membro contra interferências externas, assegurando assim a plena liberdade de atuação do Ministério Público e seus membros, estando arrolada, conforme o texto maior, dentre as prerrogativas, né, dos membros do Ministério Público, né, dos membros, né, dos promotores de justiça e dos procuradores. Não, pessoal, essas prerrogativas aqui, né, essas prerrogativas aqui não se confunde com o princípio da independência funcional. E não existe esse negócio de 3 graus aqui, tá? Não existe essa questão dos 3 graus, tá? Mecanismo de proteção cujo objetivo maior é preservar a convicção dos membros. Não, pessoal, não é preservar a convicção dos membros. O objetivo da independência funcional, né, o objetivo maior não é esse, preservar a convicção dos membros, é preservar, né, a atuação dos membros e preservar o próprio Ministério Público, tá? Então, questão errada, tá? Não é o mecanismo cujo objetivo maior não é esse, estando arrolada dentre as prerrogativas de promotores e procuradores de justiça, tá? Então, esse não é o objetivo maior, tá? Então, essa aqui que seria a garantia em 3 graus não se aplica, tá, pessoal? É direito subjetivo dos membros do Ministério Público. Não é um direito subjetivo dos membros, pessoal, mas do próprio Ministério Público, né? E em nenhuma circunstância teria tolhido a sua liberdade de convicção. Pessoal, em nenhuma circunstância, né, os atos dos membros podem ser revistos pelo próprio Poder Judiciário, né? Às vezes um membro oferece uma denúncia e o juiz não aceita a denúncia do MP, né? Então, assim, não é absoluto isso, tá? Alternativa D, princípio institucional do Ministério Público, cujos contornos necessariamente devem ser balizados através do sopesamento harmônico com os valores da unidade, os outros valores, né? E da indivisibilidade. Ou seja, pessoal, veja, são os princípios lá do MP, tá vendo? Ó? Os princípios, precisa ser aplicado olhando para o outro, né? Olhando para o outro. Então, se eu vou aplicar o princípio da independência funcional, eu tenho que ver que esse princípio ele é decorrente do próprio princípio da indivisibilidade, do próprio princípio da unicidade e vice-versa. É como se esses princípios eles se autodependessem um do outro, né? Como se eles tivessem uma ligação entre eles, tá? Então, é um princípio institucional, né? A independência funcional constitui princípio institucional do Ministério Público, cujos contornos necessariamente devem ser banalizados através do sopesamento, né, harmônico com os valores da unidade e da indivisibilidade que também rege a instituição. Então, questãozinha correta, pessoal, alternativa D. Vamos para a próxima questão. O Ministério Público só presta conta dos seus atos à Constituição, às leis e à sua consciência. Os órgãos de administração superior podem editar recomendações sobre a atuação funcional, mas sempre em caráter normativo. É isso, né, pessoal? Os órgãos da administração do MPU podem editar normas, o Conselho Nacional do Ministério Público faz a fiscalização da atuação dos membros, mas internamente o Conselho Superior de cada ramo do MPU, ou o Conselho Superior dos MPs estaduais, pode editar normas para, né, deixar a atuação mais clara, né? As câmaras de coordenação e revisão pode também editar normativos, né, para fazer com que o trabalho flua, né, para padronizar. Então tem resoluções que devem ser seguidas pelos membros e isso não está interferindo na independência funcional do membro, tá, pessoal? Não está interferindo na independência funcional do membro. Então ele quer saber se o Ministério Público só presta contas à Constituição, às leis e à sua consciência, e os órgãos da administração superior só podem editar recomendações sobre a atuação funcional, ou seja, atividade meio não afim, né? Meio e não afim, mas sempre em caráter normativo. E aí, pessoal? E aí, qual princípio a gente está falando aqui? O da eficácia não é nenhum princípio, né, previsto no artigo 127, parágrafo 1º, né? Quais são os princípios lá que a gente aprendeu? Quais são os do 127, né? Princípio da unidade, né? Deixa eu colocar aqui. Independência funcional, unidade e indivisibilidade, né? Indivisibilidade. Eficácia nem faz parte, né, dos princípios do MP previsto lá no artigo 127, parágrafo 1º. Unidade faz, independência funcional faz, indivisibilidade faz, ó, tá aqui, tá? Cada um.
Moralidade também nem faz parte lá dos princípios. Então, quando o Ministério Público só presta contas à Constituição, às leis, à consciência, aos seus membros também, só presta conta aqui no final, ele está querendo saber os membros, né? Só presta conta às leis, à Constituição da República, à sua consciência. Ele está falando do princípio do quê, pessoal? Da independência funcional. Da independência funcional. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó. É essa aqui, porque a unidade não é, que a unidade é o princípio que fala que o órgão se rege com um único, ele é uno, né, sobre a chefia de um único procurador-geral. Então não seria unicidade, né? Não seria unicidade. Indivisibilidade é aquela situação que os membros podem se autossubstituir sem prejuízo do andamento dos processos, né? Então também não é o princípio da indivisibilidade. Então seria o princípio da própria independência funcional quando o membro do Ministério Público atua apenas obedecendo ali, né, sendo obediente às leis, à Constituição, à sua própria consciência e convicções, não estando submetido a nenhum outro órgão, a nenhuma outra instituição, tá, pessoal? Então é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou da aula de resolução de questões, comenta aqui, compartilha muito esse vídeo, deixa teu like para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Acione o sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E a gente tá aí junto na caminhada rumo ao Ministério Público 2025 agora, pelo jeito, né, pessoal? O edital está aí prestes a sair, mas já tem uma história aí que possa ser que só saia realmente em 2025. Então essa é a vida de concurseiro, pessoal. Quem fez o concurso de 2018 sabe a novela que foi, né, pro edital do concurso de 2018 sair. Até que fim acabou saindo, né? E hoje muita gente que estudou comigo naquela época, né, está hoje no Ministério Público da União, e assim eu espero encontrar você lá nos corredores do Ministério Público dizendo: Adriel, eu estudei com você, aprendi legislação aplicada com a MPU, gabaritei legislação aplicada ao MPU porque fiz as aulas lá no seu curso de legislação aplicada ao MPU. Então estamos juntos nessa caminhada, juntos até depois da posse.